Fala de escolhidos, tudo bem com vocês? E sejam bem-vindos a mais uma revisão para um episódio de Digimon Ghost Game. E esse episódio foi um episódio muito legal, até porque a gente vê o retorno de um certo vilão que muitas pessoas conhecem muito bem, um vilão favorito, inclusive, de muitos fãs de Digimon. Outras pessoas não gostam nada dele, né? Então, muito interessante ver ele voltando mais uma vez. Obviamente não é o mesmo, mas vamos falar um pouco sobre o episódio então? Vambora! Eu vou estar dividindo essa revisão então em duas partes, galera. A primeira parte vai ser sobre como tudo se desenvolveu para chegar na parte principal do episódio, diria eu, e daí então a gente fala sobre essa parte principal que tinha muitas coisas incríveis acontecendo. Então, para começar, a gente fica sabendo que tem uma certa empresa que foi aberta recentemente na cidade e que tem um líder dessa empresa que é super famoso e ele tem um nome muito interessante, ele é chamado de Aviel Kyogoku. E esse cara que está comandando tudo isso daí aparentemente se tornou famoso vendendo várias coisas, então perfumes e joias e doces, entre outras coisas. Então dá para perceber que são várias coisas para tentar atrair um público mais feminino para a empresa dele. E isso é proposital, porque depois que a gente descobre quem esse presidente da empresa realmente é, faz todo sentido. O que acontece é que muitas pessoas importantes e que trabalham em redes sociais e coisas do tipo têm recebido convites para que vão até a empresa e recebam algumas amostras do que ele vende na empresa dele e tudo mais. Então são muitas mulheres importantes que vão até lá e uma pessoa que acaba recebendo esse convite é a Aruri. Então obviamente um dos escolhidos dessa temporada e eles vão ter que se envolver nessa situação de alguma maneira. E a Aruri decide aceitar o convite, ela comenta um pouco sobre o que era tudo aquilo, o Angoramon que estava ali por perto acaba ouvindo e ele pega algumas palavras, como por exemplo carmesim, né, a cor vermelho bem brilhante, uma cor vermelha forte, e também a palavra sangue, porque aparentemente ele usa sangue como exemplos para estar criando suas coisas e suas amostras e tudo mais. E isso acaba fazendo com que o Angoramon se preocupasse. Então ele não impede a Aruri, mas ele vai atrás e ele acaba conversando com os outros escolhidos e fala para eles, olha, ela tá indo fazer isso, dá uma pesquisada aí. Eu acho que não é tão legal assim esse lugar, a gente precisa dar uma olhada, vamos acompanhar ela pra gente ver se a gente descobre alguma coisa. E é o que eles fazem, então eles vão atrás, eles chegam até o lugar. E eu vou dizer pra vocês, eu achei até bem engraçado, porque toda a cidade estava toda normal e tudo mais, de repente estava lá um prédio gigantesco, todo coberto pela cor vermelha, uma luz vermelha forte e gigantesca, aquela marca SV escrita do lado de fora, né, que era uma palavra lá, uma sigla para a empresa e tudo mais, tudo em vermelho. Então logo de cara, nossa, não tá chamando nem um pouco a atenção esse prédio, né, mas era o que realmente aquele Digimon que vivia lá dentro daquele lugar queria, né? É o objetivo dele, ele gosta de agir dessa maneira. E agora que a gente chega nisso, eles acabam entrando lá dentro, vendo o que estava acontecendo. A gente volta um pouco no tempo e lembra que ele já tinha aparecido durante o episódio algumas vezes, onde várias daquelas mulheres que tinham sido chamadas para aquele lugar acabavam chegando numa certa sala, eram recebidas por várias pessoas, pareciam mordomos ali, e o anfitrião, né, o Aviel, aparentemente era o nome dele, chega lá, mostra as coisas para elas, e ele é um cara muito charmoso, aparentemente, ele mostra as joias, mostra os perfumes e tudo mais, os doces, e daí então ele chega perto delas e morde o pescoço delas porque ele é um vampiro. E ele começa a transformá-las em vampiros também. Então elas vão andando por aí, né, quase como se fossem monstros ou seguidores desse tal Aviel, dono da empresa e tudo mais, e mordem outras pessoas e começam a espalhar o vampirismo e tudo mais. É até legal porque elas são acompanhadas por um morceguinho enquanto elas estão indo por aí, né, quase como se esse vírus tivesse ficado nelas. É mais ou menos o que aconteceu. Mas agora, sabendo que ele é um vampiro, sabendo que todo mundo que está trabalhando ali são vampiros também, a gente vai para a parte principal, onde a gente aprende sobre quais Digimons estão por trás de tudo isso. Muitos chamam ele pelo nome Myotismon, outros Vandemon, que é o nome principal dele, original dele, né? Então ele aparece mais uma vez, é o vilão por trás desse episódio, por trás das coisas que estavam acontecendo. Ele era o verdadeiro presidente daquela empresa, então faz sentido que tudo seja vermelho, porque ele é completamente viciado na cor vermelha. Até o suco que ele oferece para as pessoas era um suco vermelho, porque ele queria dessa maneira.
E não só ele, mas outros Digimons estão ali. Então a gente vê, por exemplo, um cão que estava ajudando ele ali, e ele era na realidade um Sanglopimon, que é um Digimon vampiro também. A gente vê o Drakmon, o mesmo Drakmon que apareceu vários episódios atrás, que estava trabalhando para ele também. E o mordomo que estava ali perto era um Matadormon. Então, interessante, porque esses 3 Digimons normalmente fazem parte da mesma linha evolutiva. O Drakmon evolui para o Sanglopimon e o Sanglopimon evolui para o Matadormon. Todos eles, obviamente, Digimons vampiros. E o Myotismon estava meio que comandando todo mundo naquele lugar. Então, bem interessante, né? Obviamente, ele é um Digimon vampiro extremamente poderoso, a gente conhece ele há muitos anos. O que acontece é que, tentando lidar com aquela situação, os escolhidos invadem o prédio, vão atrás da Aruri lá dentro, a Aruri mesma começa a evitar tudo aquilo, e o próprio Myotismon estava muito interessada nela e nos outros escolhidos, porque eles têm Digimons. Então eles têm um poder diferente e ele quer saber o que é aquilo, ele quer estudar aquilo, quer tentar colocar aqueles humanos do lado dele, assim como ele fez com aquelas outras pessoas todas lá, né, passando o vírus do vampiro, entre aspas, digital para todo mundo. Então ele mostra a verdadeira forma dele, todo mundo mostra, e começa uma espécie de batalha. Eles vão até certo lugar, parecia uma arena ali, que tinha vários tronos em volta, inclusive, e dava para perceber que alguns desses Digimons estavam no trono, o próprio Matadormon estava no trono. Só para lembrar vocês, o Matadormon é um Digimon também do nível perfeito de evolução, assim como o Vandemon. Então ambos são do mesmo nível, mas eu diria que ali naquele lugar, pelo menos originalmente, o Myotismon parecia ser o principal. Mas depois o Matadormon parece que estava apenas observando e ele parece ter sido o principal que estava esperando alguma coisa. Mas a luta começa e não estava nada legal, porque o Vandemon era muito forte e estava acabando com todo mundo. Eles tiveram dificuldade contra basicamente todos os Digimons de nível perfeito até agora, e estava acontecendo de novo. Se o Gulus Gamamon não aparece, literalmente eles não conseguem fazer nada. Todos os escolhidos chegam até lá, obviamente. Mas antes disso, só para relembrar o que aconteceu algum tempo atrás, o Drakmon tentou atacar Uri e o Vandemon destruiu ele. Ou seja, ele não tem nem afeição pelos outros Digimons que estão perto dele, vai saber o que está acontecendo ali, né? Não é uma organização muito legal vinda do mundo digital. E durante as batalhas que estão ali acontecendo, eles vão para o nível adulto de evolução, obviamente, não conseguem fazer nada, Vandemon extremamente forte, mas ele começa a perceber que tem algo estranho com o Betelgeumamon, né, com o Gamamon no geral. Pergunta para ele: quem é você? O que é você? E por que ele faz essa pergunta? Porque ele é um Digimon que consegue analisar as informações dos Digimons. Ele absorve sangue, digamos assim, informações. Então faz sentido que ele até consiga fazer uma coisa como essa. Ele tem uma percepção muito forte das coisas. Então ele vê que aquele Digimon era diferente, tinha alguma coisa diferente nele. E ele começa a atacar ele constantemente. Inclusive, ele coloca uma espécie de vírus que pega no corpo do Betelgeumamon, conecta ele de certa forma, ele já está conectado de certa forma com o Hiro, né, o escolhido dele. E toda vez que ele bate no Betelgeumamon, o Hiro começa a sentir todo o dano, todo aquele machucado, digamos assim, ele começa a sentir muita dor. E todo mundo fica preocupado com ele. Mas, graças a toda essa situação, e o Vandemon forçando aquilo a continuar, ele poderia ter destruído eles, mas aparentemente ele estava fazendo testes, ele acaba quase despertando alguma coisa no Gamamon ali. Isso é muito importante, porque a gente tinha visto antes o Gamamon ficando com os olhos escuros, e quando aquilo acontece, ele se transforma no Gulus Gamamon. Dessa vez, ele já estava como Betelgeumamon no nível Champion de evolução, e os olhos dele ficam escuros. Então eu vou dizer para vocês, existe a grande possibilidade de o Betelgeumamon evoluir talvez para uma forma ruim no nível perfeito. O próprio Gamamon chegar num nível perfeito que seria a evolução do Gulus Gamamon e que a gente não conhece ainda. Ou talvez ele simplesmente ia ele mesmo se transformar no Gulus Gamamon. Essas duas possibilidades são muito fortes aqui. A gente sabe que ele tem uma forma ruim, e essa forma ruim pode ter outras evoluções também. Super possível, e com certeza vai ser incrível esperar para ver se isso vai acontecer. Porque não acontece. O Hiro acaba mostrando para ele que eles podiam resolver aquilo juntos. Ele fala com ele, ele convence ele de que ele não precisava se transformar daquela maneira. Então a conexão entre os dois foi muito forte naquela hora. E graças a isso a gente vê pela primeira vez, então, a evolução para o nível perfeito de um dos escolhidos dessa temporada.
O Betelgeumamon então passa por uma evolução e se transforma em Canowisemon, que já está aparecendo para vocês aí. E ele é um Digimon muito bonito, com certeza. Eu acho que é um dos Digimons dragões mais legais que foram desenvolvidos para a franquia Digimon até hoje. Ele é super legal, ele parece ser bem imponente, ele fica brilhando sempre, é uma coisa muito legal dele, um ponto forte desse Digimon. Ele ainda é baseado em estrelas, ele realmente está mostrando isso pra gente agora. Eu vou falar mais sobre esse Digimon em outro vídeo mais pra frente, mas ele começa a falar direto com o Vandemon, fala pra ele, para com isso, porque se você não parar e não libertar as pessoas, eu vou acabar com você e tudo mais. Então eles se enfrentam, Vandemon parece que não tá nem aí, e em um grande ataque super poderoso, os dois se confrontam. Vandemon ainda era muito forte mesmo assim, o que me surpreendeu, não vou negar pra vocês, e ele acaba fugindo. Então sim, o Meowthesmon ainda está vivo, ele vai embora, ele se transforma em morcegos e some. Quer dizer que, muito provavelmente, a gente vai ver ele mais pra frente. E eu vou explicar pra vocês. Porque apesar de tudo isso que estava acontecendo, o Matadormon começa a mostrar que ele parece que era o principal ali, não o Vandemon. Ou cada um deles tinha seus próprios propósitos. Todo mundo foge. E eu acho que a gente vai ver esses Digimons mais pra frente. Talvez o Grandrakmon seja o principal aqui. Grandrakmon, que é o nível Mega do Drakmon, evolução do Matadormon, é basicamente o rei de todos os vampiros Digimons que existem. Mesmo que o Vandemon evolua e se transforme de novo, ele ainda não vai ser conhecido como o rei dos vampiros. A gente viu muitos Digimons vampiros que têm uma espécie de sociedade, então talvez o líder de tudo isso, que esteja ainda na área escura ou no mundo digital, sei lá, seja o Grandrakmon. É muito forte essa teoria que eu tô passando pra vocês aqui agora. Muito incrível também, porque ele é um Digimon fantástico, né? Do mal pra caramba, mais fantástico. O Canowisemon então apareceu, ele conversou com o Hiro e tudo mais, foi super legal. O episódio acaba terminando por ali, onde todo mundo foge mais uma vez, ninguém foi destruído, mas as coisas ficaram bem. Mas eu quero dizer uma coisa pra vocês, e eu acho que todo mundo deve se lembrar disso. O Canowisemon é um Digimon do nível perfeito que evoluiu do Betelgeumamon. Ele não evoluiu nem do Chaosgamamon, nem do Wezengamamon, nem do Gulusgamamon. Eu achava que talvez todas as formas Champion do Gamamon se unissem de alguma forma para se transformar no Canowisemon, mas isso não aconteceu. Então de duas uma, ou apenas o Betelgeumamon vai evoluir, ou talvez a gente veja outros níveis perfeitos para todas as evoluções dele. Eu acho que talvez isso seja bem possível, principalmente com o que a gente viu do Betelgeumamon ficando com os olhos escuros, talvez evoluindo para um nível perfeito diferente mais para frente. Então isso também é uma teoria super legal, lembrem-se disso. Mas através disso o episódio termina, e agora eu vou falar da prévia. Então galera, como eu vou estar falando da prévia agora, vai estar cheio de spoilers aqui. Se você não quiser spoilers, por favor, para de assistir esse vídeo aqui agora, tudo bem? Tô avisando para vocês não terem problemas com isso. Mas então eu vou começar a falar da prévia agora. E o próximo episódio será um episódio focado no Angoramon. E aparentemente o Angoramon tem um grande amigo que é um Digitamamon. Digitamamon é um Digimon do nível perfeito e aparentemente ele começou a atacar muitas pessoas no mundo real. E para lidar com o Digimon do nível perfeito, eu acho que o Angoramon finalmente vai chegar em seu próprio nível perfeito. A gente vai ter que esperar para ver se isso realmente acontece, a prévia fica por aqui e o episódio também. Então, Dias Escolhidos, esse episódio eu acho que ele é muito importante. Muito mais importante do que as pessoas imaginam que ele seja. Lembrem-se desses Digimons, de tudo o que aconteceu nesse episódio, porque eu acho que eles vão ser importantes. Eu achava que o Vandemon ia ser destruído e ele não foi, então muito provavelmente eles vão voltar. Esses são o tipo de Digimon que volta mais forte no futuro. Mas eu quero saber o que vocês acharam do episódio, então deixa aí nos comentários, todos os seus comentários são sempre muito importantes. E também, como eu sempre peço, se possível, deixa um like, se inscreve no canal, liga o sininho, se torne membro do canal se você quiser. Deixa um abraço muito carinhoso para todos vocês e aguardo todos vocês para todos os próximos vídeos. Então fui, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.